Vamos ler a mensagem, então, do terceiro dia do retiro de Carnaval, na Capela Nossa Senhora de Sion, em Porto Belo. Paz. Filhinhos, obrigada, obrigada, obrigada. O céu todo vos agradece e vos saúda. Filhinho, devo vos perguntar, o que fostes fazer no cemitério? Cumprir uma obrigação? Cumprir promessas? Seguir alguma regra? E vos digo o que fostes fazer. Fostes salvar almas. Durante a caminhada, salvastes almas. Com vossas orações, salvastes almas. Pela penitência que fizestes, por deixardes o comodismo, a determinação, por vossa determinação, por vosso amor, pelo amor que tendes pelas almas, resgatastes milhares delas. Tivestes a companhia do céu, dos anjos, dos santos, principalmente as almas santas dos que neste cemitério têm seus corpos sepultados. Todas têm a mesma idade, a idade de hoje. E hoje a idade é linda, jovem, pura. Todos são iguais. E o amor que dedicam a todos vós e a todos, de todo o mundo, é igual. Sem distinção, sem polêmica, sem inveja. Todos com amor verdadeiro, sem competições, o amor que vem de Deus, o amor divino. Que fostes então fazer no cemitério? Foste-vos encontrar com os filhinhos de Deus? Foste-vos encontrar com o céu? Fostes-vos encontrar com Deus? E digo ainda, foste levar mais alegrias ao coração de Deus. Por isso, filhinhos, mereceis também gozar das delícias do céu, e por isso também mereceis que todos os vossos familiares também assim as gozem por todo sempre. Percebeis, filhinhos, do quanto é importante a vossa missão? Do quanto é importante rezar nos cemitérios? Muito obrigada, filhinhos. Contai sempre com a ajuda de todo o céu. E rezai sempre. O céu ama vos escutar e rezar convosco. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe do Universo. Amém. É difícil a gente se conter realmente, né? Quando reza pelas almas, porque a emoção é forte demais. Não só pela alegria, quando elas recebem a salvação, né? Quando elas recebem, se libertam do purgatório. Mas a alegria de Deus, né? Por abraçar essas pessoas, esses filhinhos, né? Que estavam lá perdidos ou que estavam lá penando, né? O purgatório é, digamos assim, necessário nos dias de hoje. Né? Porque por céu direto é difícil alguém ir, né? É muito difícil. O mundo puxa a gente por tudo quanto é lado, por tudo quanto é canto, vai arrastando a gente, vai dando rasteira na gente, e a gente tem que estar sempre, sempre, sempre unido. A gente tem que estar sempre em lutas com a gente mesmo, além de lutar com o inimigo, às vezes luta com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente é teimoso também. E às vezes a gente sabe das coisas e erra a mesma coisa, sabendo que é errado. E assim por diante. É uma luta tremenda todos os dias. A gente já tem uma frase que a gente já diz, já escutou desde que eu era criança, mas a gente sempre coloca a mesma frase.
Cair, cair, cair faz parte da vida. Não deveríamos cair. Mas, às vezes, se cai. Mas quando se cai, devemos cair de joelhos. Cair de joelhos é mais fácil de levantar. É mais fácil de levantar. Segura mais. E as tentações, os momentos que o inimigo está ali roçando perto da gente, existe o dia inteiro, as tentações, o dia inteiro. Tem muita gente que escreve nas cartinhas, né? Eu tenho muita tentação, não estou conseguindo vencer as tentações, está difícil de vencer. Eu caí, eu caio, eu caio. Tem pessoas importantes aí, né? Dizendo, eu caio, caí de novo, né? E a gente tem que sempre dizer, levanta, né? Levanta, segura na mão de Deus, puxa na mão de Deus, né? Levanta de novo. Porque Deus está sempre disponível, sempre disposto a receber a gente, a segurar a gente, né? E as tentações ou as lutas nunca são maiores do que o que a gente possa carregar. Isso Jesus já falava, isso está numa carta de São Paulo, me parece que é a carta aos Coríntios, número 10, o capítulo 10, da primeira carta, né? No capítulo 10, 13, versículo 13. Aí diz assim, né? Existem muitas tentações, mas Deus nunca vai permitir que as tentações sejam maiores do que aquilo que você possa suportar. E mesmo que haja muitas tentações, Deus sempre dá os meios para a gente poder vencer, poder passar por cima. É óbvio que a gente tem que recorrer a Deus, tem que olhar para Ele, não é? Eu estava dizendo ontem para um grupo de pessoas, perguntava a eles, será que Deus realmente está me vendo toda hora, todo momento? Essa foi a pergunta que me fizeram, né? A resposta, Deus mesmo fala na Bíblia, né? Não sai um fio de cabelo da tua cabeça que eu não perceba, né? Não pinta um fiozinho de cabelo branco que eu não veja. É verdade? Ora, se Ele está me vendo cada fiozinho, Ele está olhando para mim, né? Ele está sempre olhando para mim, então. Eu digo para as pessoas, bom, se Deus está sempre olhando para mim, e eu estiver também olhando para Ele, como é que eu posso ter medo? Como é que eu posso temer? Como é que eu posso ter medo, né? É isso. Esse é o sentido. Deus está aqui, observando a gente, e nós também devemos olhar para Ele. Temos lutas? Temos. Temos tentações? Temos. Temos quedas? Temos. Não queremos. Mas o mundo, às vezes, é mais forte, o inimigo é mais forte do que a gente. Eu estava me lembrando também desse quadro aqui, né? Desse painel ali, onde tinha, se vocês já leram o livro, quem já leu, um dia vocês podem ler. Vocês vão se converter. Quem não se converteu vai se converter, tá? Se ler o livro, né? Porque isso aí é uma história de amor. É uma história de amor. A pessoa que teve a ideia de fazer esse painel era uma pessoa que estava no purgatório. Ele estava no purgatório e a esposa dele estava viva aqui. Mas ela estava caminhando para a perdição. Ele, lá no purgatório, rezava para a salvação dela. E, no entanto, ela brigava muito com ele. Quando ele era vivo, era difícil a convivência dos dois. Ela vivia brigando. A Norma sabe disso. Viviam brigando o tempo todo. Ele morreu, ele era alcoólatra também, né? Também bebia. E foi para o purgatório. A gente viu ele no purgatório como se ele estivesse dentro de um barril, né? Um barril de bebida, afogado lá dentro. E o barril cheio de tranqueira, cheio de faca, cheio de sujeira, cheio de não sei o quê. E ele estava só com os olhinhos de fora assim, né? Lá dentro todo afundado. Lá. Mesmo assim, ele oferecia aquele sacrifício para a salvação da esposa dele. E lá, então, conversando eles com os outros, né, que estavam lá,
E ele resolveu então que precisava fazer uma ponte para a salvação. Ele, veja bem, ele poderia abandonar de uma vez, pelo sacrifício que ele tinha durante a vida? Ele poderia abandonar, ele não quer rezar para minha mulher coisa nenhuma. Ela só me judiou, ela só fazia mal para mim. Mas ele reconheceu que ele também fazia mal, né? Porque ele era um alcoólatra. Então ele resolveu também rezar por ela para ela se salvar. E ele teve a ideia da ponte, né? De fazer uma ponte, então, ela ia cair no precipício, então precisava encher aquele precipício, né? Para ela poder depois passar por cima sem cair. Uma ponte, então, né? E ele é que começou a fazer a ponte. Cavava, virava aquelas pedras lá, revirava, suando, cavando, convidando outros também a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque precisa fazer uma base bem sólida, bem difícil. Nunca esse edifício vai cair, ou essa ponte vai cair, se a gente não fizer uma base sólida. E a gente vê ele trabalhando todo dia. Cada vez que a Norma estava rezando, a gente via ele trabalhando lá, trabalhando, para construir a base. Cavando o chão, botando pedra, botando aço, não sei o que lá, e a base acabou ficando pronta. E ele também colocou as primeiras pedras. O primeiro carreirinho de pedra lá embaixo foi ele que colocou. Cada pedrinha ele pegava, e colocava, e sentava, colocava. Primeiro carreiro de pedra. E depois os outros começaram a perceber também, outras almas, outros santos, começavam também a rezar e começavam a colocar pedras, então, no buraco ali. Veja bem, uma pessoa, e chegou a dizer uma vez para nós assim, diz para ela que quando ela for se confessar, ela deve confessar os pecados dela e não dos outros. Está vendo? Ele era preocupado e percebia, acompanhava a história dela e percebia os erros que ela cometia. E ela, quando ia se confessar, diz ele, para nós, diz para ela, vai lá, diz para ela que quando ela vai se confessar, ela precisa confessar o pecado dela e não dos outros. Com certeza, nas confissões, ela sempre culpava alguém, né? Eu fiz esse pecado por causa daquele, fiz esse por causa desse, por causa daquilo, né? E ela nunca achava que estava errado, né? Enfim, o céu observa a gente, as pessoas observam, os santos observam, as almas observam. E esse senhor, então, acabou depois saindo, né, do purgatório também, e ela também acabou a ponte lá em cima, ela conseguiu ir para o céu também. Aqui existe muito ensinamento. Porque, veja bem, gente, eu rezava pelo purgatório, eu não rezava pelo purgatório. A mãe dela rezava, a minha mãe rezava, mas eu não rezava. E eu dizia para mim, você não precisa rezar pelo purgatório, para que rezar pelo purgatório? Não é? As almas que estão no purgatório, elas vão para o céu. Vão para o céu, vai demorar, algumas demoram, outras não. De qualquer maneira, elas estão garantidas. O céu está garantido para elas. Mas quem está vivo não tem céu garantido, não. Nós podemos ir para o inferno. Né? Então, esse era o meu pensamento. Então, por isso que eu não rezava pelo purgatório, não. Mas quando começou a passar esse sistema para mim, aí eu comecei a entender o que é realmente a necessidade de a gente rezar pelas almas. Porque elas rezam por nós, elas não podem rezar por elas. E Nossa Senhora então disse, se você quiser salvar uma pessoa viva, reza pelas almas. Elas vão rezar pelas pessoas vivas. Elas vão rezar para a salvação das pessoas. E é isso que está nesse painel aí. Cada pedrinha dessa é uma história. Cada pedrinha dessa é uma história. Tem uma pedrinha ali, lá pelo meio, do rapaz que a gente conheceu, e quando eu estava rezando, quando nós estávamos rezando para ele, ele estava saindo do purgatório. Ele estava saindo. Naquele momento, a nossa oração estava saindo, ele estava saindo do purgatório, feliz da vida. Mas aí eu olhei para ele e disse, ô
Ô moço, né? Como é que tu vai sair do purgatório? Tu não lembra de que tu fez lá tal dia, que eu te vi tu fazendo tal dia lá? Ele estava com uma fita pornográfica. E um dia eu vi, ele estava lá na casa de uma filha minha lá, um colega lá, né? E naquele dia ele tinha um monte de fita para alugar, ele tinha alugado um monte de fita e uma delas era pornográfica. E naquele dia chamei a atenção dele, né? E agora que ele ia saindo do purgatório, ele falou, como é que tu vai sair dali? Tu não lembra desse erro que tu fez lá? E quando eu falei isso, ele voltou para o purgatório. Está vendo? Só pelo fato de a gente lembrar de um erro que a pessoa cometeu, o que está acontecendo ali? O que é isso? É que essa pessoa ainda está fazendo mal para mim. Ele faz eu lembrar de um erro que ele fez. Enquanto a pessoa está lá no purgatório e tiver alguém lembrando de um erro que ele fez, e não tiver corrigido isso no coração, não tiver esquecido isso, ele vai ficar pagando porque ele está fazendo mal para a pessoa. E assim tantos outros, né? São pequenas coisinhas, sabe? E isso acontece no dia a dia, né, Diácono? É isso. No dia a dia, quantas coisas acontecem assim e a gente não... Bom, então por isso o perdão, né, que foi falado antes, tanto na missa hoje, né? A necessidade do perdão, a necessidade de limpar, raspar tudo, tirar tudo fora. Porque se a gente não perdoar, eles continuam fazendo mal para a gente. É o mal, né, que eles estão fazendo para a gente. Por isso, é necessário, para tirar uma alma lá, tem as indulgências, né, que a gente pode rezar, receber muitas indulgências para salvar aquelas almas, porque alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar, não é? Aí a gente rouba uma bicicleta, né, seu Pedro? Seu Pedro roubou uma bicicleta lá do vizinho, né? A moto, mais ainda. Já o seu Pedro é melhor, é coisa melhor que ele quer, né? Roubou a moto lá do vizinho, né? Depois a moto quebrou, bateu, estragou, ele acabou, vendeu no ferro velho, né, seu Pedro? Né? Vendeu para o ferro velho. Aí o seu Pedro se arrependeu, né, seu Pedro? Aí foi lá falar com o Frei Luís na confissão, né? Aí eu roubei uma moto lá e agora, não sei, tá. Filhinho, tá bom, ó. Reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, está resolvido. Está vendo como acontecem as coisas? E como é que fica o cara? O seu Pedro foi perdoado. E como é que fica o cara, dono da moto? Ele vai ter que comprar uma moto, vai ter que gastar a moto, vai ter que não sei o quê, está vendo? Nós precisamos analisar que cada coisa que nós fazemos atingindo alguém, nós temos que pagar aquele alguém. Uma Ave Maria, um Pai Nosso, Pedro, mas aí nós temos que adquirir indulgência para aquela pessoa, né? Para aquela alma também, para as pessoas também. Indulgência para as almas, indulgência para nós, para poder pagar. Alguém tem que pagar, né? E assim por diante, né? Não vai andar de pagar mais em espécie. Seu Pedro também ficou pobrezinho, não pôde mais comprar uma moto, não pôde pagar, mas tem que pagar de alguma forma. A igreja coloca as indulgências para poder ter esse momento de pagar, né? Bem, gente, nós não vamos alongar, né? O Carlos quer dar algum recado aqui, Carlos? Sobre o manto de São José, né? Não precisa nem imagem. É só lembrando, quem não recebeu ainda a confirmação da inscrição, a listinha está lá atrás. Só tem um nome até agora. Então eu acho que todo mundo já recebeu, né? Ficamos no aguardo. Bom, bem, quer dizer alguma coisa? Vamos nos dar as mãos então, né? Quem é que veio pela primeira vez hoje? Hoje, não. Quem está aqui pela primeira vez? Lá, o Vandelino, a Dona Nilva, o Jonathan, a Ronise, né? Pode chegar aqui em cima vocês, tá? E quem veio pela primeira vez, você veio aqui. O clérigo pode trazer a sua mamãe aqui também.
É isso aí, gente. Legal, né? E você. Que bom. Os diáconos, né? Os diáconos também. Vem aqui em cima, né? Tem que avisar, né? Infelizmente tem que tirar fora. Pessoal, vamos nos dar as mãos ali pelo corredor, né? Vamos fazer um círculo grande, vamos dar as mãos, vamos ajudar aquela senhora a subir. O diácono Luiz Quadro vem aqui também. Você é quem? Eu sou Nilva, de Itajaí, e no Campeche, Itajaí. Nilva mora em Campeche, né? Morava aqui, um tempo aqui, né? A gente se conhecia por aqui, né? E agora você está morando lá em Itajaí, Campeche, né? Você mora onde? Eu moro na Curitiba. Como é teu nome? Natália. Natália. Mora em Curitiba, né? Natália, seja bem-vinda, tá? Tá bom? Você é quem? Eu sou o Ronaldo, moro em Itajaí. Já sou figurinha velha aqui também, mas já faz tempo que eu não apareço. Faz tempo que eu não apareço aqui. Esposo da Nilva. Você sabe que vocês estão trabalhando, estão na luta de vocês, né? Cada um tem a sua história, né? A gente sente muita saudade de vocês. Você tocava o órgão aqui uma vez, você tinha um grupinho de crianças, né? Que ela ensinava, que ela tocava, né? Sim. E agora, o que faz? Eu moro em Itajaí também. Estou trabalhando, cuidando de pessoas, ainda de crianças. Tem uma clínica? Isso. Eu sou noivo da Ronise, eu me chamo Jonathan. Amém. Tudo certo, vocês vão progredir, tá? Continuo conservando o coraçãozinho bonito de vocês, tá? O céu está observando e vai dar tudo certo. É? Com ela nós vamos caminhando. Caminhando junto aí, a família, né? Ela é o Porto Seguro. É o Porto, tá vendo? Ela aqui é o Porto Seguro. Que legal. Aqui tem o Amauri, né? O clérigo Amauri. Você é do Dom Orione, né? Congregação do Orione, Curitiba, Paraná. Estou na etapa da filosofia. Exato. Curitiba. Está contente? Vai ser padre, né? Deus seja louvado, tá? E essa é a tua mamãe. Zuleika Inês com você. Está contente? Gostou de vir aqui? Ah, sim, a terceira vez já que eu vi, o que eu me lembro. Então vem sempre, tá? Se ela gostou, vem sempre. Se não gostou, não diz para ninguém, tá? Fica quietinho, né? Tá bom? Então vamos rezar, vamos cantar, né?
Amanhã é às 8 horas de novo, né? E quarta-feira é até meio-dia só, né? Quarta-feira de cinzas, começa também às 8 da manhã, até meio-dia termina, né? Com a Santa Missa. Vamos pedir a bênção através dos diáconos, né? Quarta-feira, lembrando que é dia de jejum e abstinência. E o jejum começa com a última refeição de terça-feira. Tá? Começa ali, com a última que você fez de terça-feira. Começa o jejum para o dia seguinte. Tá? Se você jantar às 11h55, é dali para frente. Tá? Nesse sentido. A nossa proteção está no nome do Senhor, fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora, todas elas, de todos os títulos, para que também abençoe todos os grupos de oração, que estão inclusive alguns hoje rezando e fazendo seus grupos, e que ela conduza todos os coordenadores na sua caminhada, a novos coordenadores também, e que eles com sucesso conduzam seus grupos de oração. Por intercessão então de Nossa Senhora de todos os títulos, sobre todos os títulos, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria de Cristo ressuscitado, de Nossa Mãe Maria e de São José, sede nossa força, e de paz o Senhor os acompanhe. Um bom sono, um bom descanso e até amanhã.